Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui. E hoje a gente vai ter uma aulinha tranquila, uma aula curta, onde a gente vai diferenciar aí os tipos de célula, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, deixe a sua sugestão de qual aula você gostaria de ver aqui no nosso canal. E é isso. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje, começando a diferenciar a célula procarionte da célula eucarionte. Primeiro, pessoal, a célula procarionte, que estima-se datar de cerca de 3,5 bilhões de anos, e é uma célula menos complexa, né, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui algumas estruturas importantes dela e vamos começar aí de dentro para fora. Percebam aqui o material genético dela, o DNA dela, o cromossomo bacteriano, que é um cromossomo circular, já é uma diferença para a célula eucarionte, né? A minha ideia aqui vai ser também mostrar para você que célula eucarionte e procarionte, a diferença entre elas está muito além da presença ou não de envoltório nuclear. Então aqui, DNA circular, que fica disperso no citoplasma numa região conhecida como nucleóide. Além do cromossomo, desse DNA circular, que é o cromossomo bacteriano, que é único, nós temos também pequenas moléculas de DNA circular aqui pelo citoplasma, que são os plasmídios, pessoal. Os plasmídios possuem uma importante função no que diz respeito à aquisição de resistência, por exemplo, a um antibiótico, né? Através do processo de conjugação, uma bactéria que possui um plasmídio, ela pode passar uma cópia desse plasmídio para uma outra bactéria que não a tem, que não possui esse plasmídio no caso, e essa bactéria receptora, ela vai ter agora também esse plasmídio, e caso esse plasmídio contenha um gene para resistência a um antibiótico, agora a bactéria receptora passou também a ser resistente ao antibiótico e vai passar essa resistência para a sua descendência. Em relação a organelas no citoplasma, a única que a gente vai encontrar em procariontes é o ribossomo, que ainda assim é uma organela não membranosa que muitos autores sequer consideram uma organela. Mas, considerando uma organela não membranosa, a única organela que a gente vai encontrar em procarionte é o ribossomo. Então, pergunta de prova. Bactérias, né, que são exemplos de seres procariontes, bactérias não possuem organelas. Falso, possui ribossomo. Bactérias não possuem organelas membranosas. Verdadeiro. A única organela que possui, que é o ribossomo, é não membranosa. Temos aí a membrana plasmática, que tem composição fosfolipídica, também é uma bicamada fosfolipídica, ok? Porém, nós não encontramos aí colesterol ou qualquer outro esterol de membrana. Fora da membrana plasmática, externamente à membrana plasmática, nós temos aí a parede celular. E aí é muito bom tomar cuidado, porque a parede celular, ela não necessariamente é uma diferença de procarionte para eucarionte. Nós temos células eucariontes, como a dos vegetais, aí, a das algas e de outros seres, que possuem parede celular. O que seria exclusivo aqui é que a parede celular de procarionte, ela é formada de peptidoglicano, tá? E ainda algumas bactérias externamente à parede celular possuem a cápsula, que são chamadas bactérias capsuladas ou encapsuladas. E dentre as funções da cápsula, destaco aqui uma que é interessante, que é escape do sistema imune, ok? Bactérias com cápsula têm uma facilidade maior de escape do sistema imune. Podemos observar aqui também a presença de flagelo, pode ter cílios também, e aí tem que tomar cuidado, porque cílios e flagelos de bactéria não vêm do centríolo, tal qual em eucariotos, até porque bactéria, tirando o ribossomo, não tem outra organela. Cílios e flagelos em procariontes vêm da membrana, são como especializações de membrana, e formados por uma proteína chamada flagelina, ok? Não vem do centríolo, formados por flagelina. Além disso, temos essas estruturas aqui parecidas com espelhinhos também, que são chamadas de fímbria ou pilos, ou pile no plural, ou ainda pelos.
E aí nós temos dois tipos de fímbrias ou pile. Adesivas, que como o nome diz, atuam na adesão ao tecido do hospedeiro, e as sexuais, que atuam no processo de conjugação. Essas que são sexuais, que atuam no processo de conjugação bacteriana, vão estabelecer uma ponte citoplasmática entre duas bactérias, e aí que entra aquele lance da passagem da cópia do plasmídio. Uma bactéria passa uma cópia do plasmídio para outra através dessa ponte citoplasmática estabelecida pelo pilus sexual ou fímbria sexual, ok? Além disso, pessoal, acabei não falando aqui do mesossomo. O que é o mesossomo? É uma invaginação da membrana celular da bactéria que serve aí para a realização de reações da respiração celular dela e também auxilia no processo aí de bipartição, divisão de uma bactéria em duas bactérias, ok? Hoje em dia discute-se a existência do mesossomo porque os corantes usados hoje em dia em laboratório para corar e etc. são menos agressivos e muitas vezes você colocando esses corantes menos agressivos, o que seria, né, o mesossomo ou o mesossomo não é visualizado, então fica essa dúvida se existe ou não. Porém, considerando a existência, respiração celular e auxílio na bipartição. Estou deixando aqui um resuminho das estruturas que a gente falou, para quem quiser dar um pause aí, para dar uma copiada, é sempre bom fazer anotação. Então, se quiser tirar um print ou uma foto da tela. E só para complementar uma observação, bactérias, né, procariontes, realizam duplicação, transcrição, tradução, todos esses processos que os eucariontes realizam. Contudo, em procariotos, todos esses processos vão acontecer no citoplasma. Passando agora para a célula eucarionte, que data aí de mais ou menos 1,7 bilhão de anos, certo? Nós temos como diferença principal, certo? Principal, a presença de envoltório nuclear, outrora antigamente chamado de carioteca. Então, por mais que essa seja a principal, né, e isso faz com que essa célula tenha um núcleo organizado, etc., uma compartimentalização melhor, mas está longe, como eu falei para vocês, de ser a única diferença entre eucarionte e procarionte. Quem são os eucariontes? Fungos, vegetais, animais e os protistas, pessoal. Então, em relação às diferenças, olha só como é que a gente pode colocar diferenças entre célula eucarionte e procarionte nessa tabela. Procariontes menos complexos, sem compartimentos, ao passo que os eucariontes têm compartimentos. Material genético está lá no citoplasma e, no caso dos eucariontes, está no núcleo. Em geral, né, nós vamos ter 2 ou mais cromossomos por célula nos eucariontes, os procariontes vão ter um só. Procariontes são unicelulares, ao passo que os eucariontes podem ser uni- ou plurimulticelulares. E aí toma cuidado, pessoal. Às vezes o pessoal vê isso daqui, procarionte é unicelular. Ah, mas tem bactéria que forma colônia. Cuidado, formar colônia não significa ser pluricelular. Se a gente for pegar ali, cada ser da colônia é um organismo que poderia viver ali à parte numa boa, tudo bem? Outra coisa, quais são os representantes aqui? Só para a gente recapitular, quase não saiu. Dos procariontes, bactérias, cianobactérias e as árqueas, e os eucariontes, protistas, fungos, vegetais e animais. Então, olha como é que a gente tem diferenças aí entre a célula eucarionte e a célula procarionte. Pessoal, dá uma olhada nessa tabela aí que ela está muito boa e é muito interessante. Em relação aos vírus, pessoal, vírus é o quê? É procarionte? Não. É eucarionte? Tampouco. Vírus, ele é acelular. Lembra? Vírus é acelular, não tem célula. E aí fica aquela discussão, é ser vivo? Não é ser vivo? Pois bem, de acordo com a teoria celular, todo ser vivo possui pelo menos uma célula. E o vírus não é. Logo, não seria um ser vivo. Mas numa prova, ele não vai ficar te perguntando se é ou se não é, ele pode te pedir argumentos para você dizer que é ou que não é. Para você dizer que não é ser vivo, né? Ele fura a teoria celular, que todo ser vivo possui pelo menos uma célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, fora de uma célula.
ele não consegue se replicar, não consegue se multiplicar, ele não tem metabolismo próprio, então isso daí joga contra ele ser ser vivo. Ah, mas agora eu quero argumentos a favor. Você pode dizer que uma vez dentro de uma célula ele consegue se multiplicar, ou então você pode dizer que o vírus ele sofre mutação e ele evolui tal qual todos os seres vivos. Tá certo, pessoal? Então o vírus ele é acelular. E outra coisa que já caiu em prova e muita gente se complica é o seguinte: vírus, por mais que ele seja bem simples, com certeza ele surgiu depois das primeiras células. É, professor? Com certeza. Por quê, professor? Ora, se o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, com certeza ele teve que surgir depois de uma célula, certo? Como é que ele iria surgir antes de uma célula se ele necessita invadir uma célula para se multiplicar? Então, fica esperto com isso aí. Ainda na aula de hoje, a gente vai estar diferenciando aí a célula eucarionte animal da célula eucarionte vegetal. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é no visual. Olhou para uma, olhou para outra, opa, essa é animal, eucarionte animal, essa é eucarionte vegetal. E onde a gente pode ver isso? Primeiro, a presença da parede celular de celulose e a presença do vacúolo de suco celular. Agora, cuidado. Só a célula vegetal tem vacúolo? Não. Só a célula vegetal vai ter vacúolo de suco celular. Mas se a gente pega uma célula nossa, nós vamos ter, por exemplo, vacúolo digestivo, vacúolo residual, lá no nosso processo de digestão intracelular. Então, nós temos aí vacúolos. Se você pega, por exemplo, paramécio de água doce, ele possui vacúolo contrátil ou pulsátil, que expulsa o excesso de água dele para que ele não arrebente ao receber água por osmose. Então, cuidado, vacúolo não é exclusivo de vegetal. O vacúolo de suco celular, sim, ok? Não vou ficar discutindo com vocês aqui um monte de coisas que as células têm em comum, a animal e a vegetal. Vamos focar em algumas coisas que são diferentes e ainda nessa figura, antes de mostrar a tabela para vocês, vou frisar aqui os lisossomos, que são organelas que participam aí do processo de digestão intracelular. Vegetal tem? Não tem? Bom, os animais definitivamente possuem lisossomo, ok? Então a célula eucarionte animal tem, ponto. A célula vegetal é discutível. Alguns dizem que tem, outros dizem que não. Então vamos lá. Para ensino médio, num geral, a gente vai dizer que célula vegetal não tem lisossomo e que o processo de digestão intracelular ocorre no vacúolo de suco celular, certo? Agora, em defesa de ter, alguns autores falam que é o seguinte: o lisossomo primário ele é formado, mas logo se funde com o vacúolo de suco celular. Então tem, beleza? A gente vai discutir melhor isso na aula de citoplasma, mas só para vocês saberem. Contudo, num geral, na maioria das vezes, o que a gente vai dizer é que não tem lisossomo, a célula vegetal, e que a digestão intracelular ocorre no vacúolo de suco celular. Então, coloquei para vocês aqui uma tabelinha com várias diferenças também, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, presença de parede celular, presença de algumas organelas, enfim, presença de algumas estruturas. Não vou ficar lendo uma por uma, mas vou chamar a atenção para esse fato aqui, centríolos. Célula animal tem. Geralmente a gente ouve dizer que célula vegetal não tem, mas cuidado. A célula vegetal, ela não tem dependendo do vegetal que a gente esteja analisando, certo? Quando a gente fala que não tem, a gente está se referindo a gimnosperma e angiosperma, mas briófita e pteridófita tem. Então, quando a gente diz que a divisão celular do animal é cêntrica porque tem centríolo e é acêntrica no vegetal porque não tem centríolo, a gente tem que ter cuidado. A gente até usa essa divisão aqui, essa diferenciação, mas tenham em mente que quando a gente fala que vegetal não tem centríolo, a gente está falando de gimnosperma e de angiosperma. Outra coisa importante aí para a gente diferenciar, carboidrato de reserva. No caso dos animais é o glicogênio, no caso dos vegetais é o amido. E esse carboidrato de reserva, sendo o glicogênio, é um dos motivos pelos quais os fungos eles são mais próximos dos animais do que dos vegetais. Além disso, lembra,
fungo possui parede celular de quitina, tal qual nós temos, por exemplo, o exoesqueleto dos artrópodes, que são animais, e também é formado por quitina, pessoal. Então, dá uma notada nisso aí, dá uma olhada, se quiser tirar um print ou então bater uma foto, essa tabela também está muito bacana, gente. E para terminar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da evolução da célula eucarionte. Tudo indica que nós começamos, a primeira célula foi uma célula procarionte, depois nós tivemos a célula eucarionte. E que, além disso, nós tivemos um eucarionte heterótrofo antes de um eucarionte autótrofo, ok? Que é o que a gente chama de teoria aí endosimbionte. Lembra? Essa teoria, além de dizer aí que nós tivemos primeiro uma célula procarionte, depois um eucarionte, primeiro uma célula heterótrofa e depois uma autótrofa, ela coloca que mitocôndrias e cloroplastos, que são organelas de células eucariontes, foram, em algum momento, procariontes, que foram englobados, e esse casamento deu certo e está durando aí até hoje. Então, o que ele pode te pedir disso daí são evidências também. Ah, professor, me dá evidências de que mitocôndria e cloroplasto já foram seres procariontes no passado. Vamos lá. DNA próprio e é circular, tal qual o DNA de procariontes. Então, uma evidência. Outra coisa, mitocôndrias e cloroplastos possuem ribossomos próprios. E esse ribossomo é parecido com o ribossomo dos procariontes, que é o ribossomo 70S, diferente do ribossomo dos eucariontes, que é o ribossomo 80S. Outra coisa, são organelas com capacidade de autoduplicação. Então, de onde vem uma mitocôndria? De uma mitocôndria pré-existente. De onde vem um cloroplasto? De um cloroplasto pré-existente. E, além disso, eles possuem dupla membrana, que é uma evidência de fagocitose. Ou seja, uma membrana seria a membrana dele mesmo, certo? E a outra membrana seria um pedaço da membrana da célula que fagocitou. Então, estão aí alguns argumentos para justificar a teoria endosimbionte, que está aqui nesse esqueminha para vocês. Ó. Um procarionte rudimentar, aí, ancestral, cuja membrana sofreu invaginações, dando origem aí ao envoltório nuclear, às organelas membranosas e por aí vai, certo? Depois de um tempo, essa célula agora eucarionte englobou uma bactéria que veio posteriormente a ser a mitocôndria, dando origem aí a essa célula, no caso com mitocôndria, uma célula eucarionte com a presença da mitocôndria. Posteriormente, essa célula, já até dotada aí da mitocôndria, ou do que viria a ser a mitocôndria, englobou, algumas delas englobaram, uma cianobactéria ancestral que viria a ser futuramente o cloroplasto. Então, a gente tem procarionte, eucarionte, englobou uma bactéria que veio a ser a mitocôndria, deu origem à célula eucarionte que nós temos hoje, animal heterótrofo. Além disso, algumas englobaram, além de já ter o que viria a ser a mitocôndria, englobaram uma cianobactéria ancestral, e essa cianobactéria ancestral veio a se tornar o que é hoje o cloroplasto em células autótrofas, em células eucariontes autótrofas. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula simples, mas com alguns detalhezinhos aí para vocês gravarem. E um forte abraço a todos. Até a próxima.